Boa noite a todos e todas. Pedimos desculpas aí pelo pequeno atraso, em razão de um problema técnico ali com o nosso computador. Deu um problema com a configuração do arquivo, mas o colega Antônio, nos salvou ali com o computador para que providenciássemos o arquivo da Maria Lúcia Fattorelli. Vamos dando início à nossa atividade, um painel sobre o sistema da dívida e o endividamento nos estados. Uma atividade organizada pelo Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã. E quero desde já chamar a companheira Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, para tomar assento na nossa mesa aqui. Primeiro avisar aos presentes, quem não assinou ainda, a lista de presenças se encontra ali na entrada, onde também estão à disposição os materiais do Núcleo da Auditoria Cidadã, a camiseta, essa inclusive, está à venda, além dos materiais como a cartilha sobre a dívida pública e o livro, o último Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Experiências e Métodos, também de autoria da Maria Lúcia Fattorelli, que está aqui ao meu lado. Além disso, também o livro A Sociedade Justa e Seus Inimigos, cujos organizadores, o Marcelo Ramos Oliveira, que está aqui presente entre nós, e o Antônio Davi Catani, também. Chamar para compor a mesa, juntamente conosco, o Amaury Peruso, presidente da FENASTC, também membro do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã, por favor. Bem, esse é um debate para nós muito importante. Nós do Sintrajuf nos sentimos honrados de estar realizando esse debate, aqui não só para a categoria, mas para a sociedade em geral. Ontem ainda nós estávamos em Rio Grande, podemos apresentar a discussão a respeito do sistema da dívida na Escola Estadual Técnica Getúlio Vargas, naquela cidade, teve um excelente público, e ainda hoje à tarde a Maria Lúcia participou de uma série de atividades, o programa com o Jurimir Machado, às 13 horas, e nós tivemos também uma agenda marcada pelo Amaury com a assessoria do presidente da Assembleia Legislativa, Gilmar Sossella, também buscando abrirmos um diálogo a respeito desse debate importante, em particular no que tange à dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que está relacionado também a todo o esquema da dívida pública nacional, que no orçamento de 2014 consumirá, segundo a projeção, 42% do orçamento, ou seja, R$1 trilhão aproximadamente, o que mostra a importância do debate e porque é, sim, a principal razão dos problemas sociais diversos que a gente vê no nosso país. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa palestrante, Maria Lúcia Fattorelli, para dar início à exposição do painel. Bom, boa noite a todas e todos. Eu acredito que as pessoas que estão nesse lado não vão conseguir enxergar a tela ali. Vocês estão enxergando? Está dando para ver? Então tá bom, porque aí acelera um pouco mais a nossa exposição. Eu agradeço imensamente ao pessoal do Núcleo, da Auditoria Cidadã aqui no Estado, especialmente ao Cristiano, que está coordenando, e pela organização desse debate. É muito importante, porque nós acreditamos que essa luta só vai dar resultado quando houver um grande envolvimento da sociedade que paga essa conta, Somos nós, todos nós, que pagamos essa conta. Bom, o Rui vai me ajudar passando as telas. O tema que nós vamos tratar aqui é o sistema da dívida e especialmente o endividamento dos estados, que é um tema que está na pauta aí do Congresso Nacional e dos debates. Para começar, vamos localizar a discussão aí com os dados do orçamento da União. Esse gráfico retrata
essa pizza muito mal repartida, não é? É o orçamento da União, executado no ano passado, ou seja, o que foi efetivamente pago. O que nós gastamos ano passado com juros e amortizações da dívida? Nada menos que 40,3% de tudo que foi gasto, né? Enquanto a dívida ficou com esses 40%, todos os estados, 26 estados, o Distrito Federal e 5.700 municípios ficaram com 10,43%. Então essa é a primeira questão, né, para localizar o debate em relação à dívida dos estados. Que federalismo nós temos no país? Que o setor financeiro, que detém a imensa maioria dos títulos da dívida, fica com 40% e todos os entes federados recebem do orçamento federal 10%. A saúde ficou com 4,29%, a educação com 3,7%, o saneamento com quase 0,04%, a habitação 0%. Para aparecer algum número aqui, a gente tem que colocar 4 casas decimais. E esse ano é ano eleitoral, nós vamos ter eleição para presidente da República. Vocês vão ver como vai aparecer aí o programa Minha Casa Minha Vida, que consumiu 0, ou 0,000 alguma coisa, enquanto a dívida, provavelmente, de novo, só o PSOL e o PSTU que vão falar da dívida, porque os outros partidos fogem desse debate. Esse é um debate difícil de emplacar, não é? Por conta do sistema da dívida que a gente vai tratar aqui. Bom, eu vou deixar essas telas aqui, também vão estar no nosso site da Auditoria Estadã, auditoriaestadã.org.br, para que vocês possam depois analisar com calma cada uma das rubricas e tal. Esse outro quadro aqui é da previsão do orçamento para 2014. O outro que eu mostrei é o orçamento executado ano passado. Esse aqui é o programado para este ano. As proporções são mais ou menos as mesmas. A previsão é 42% para a dívida, que vai dar, como o Cristiano falou, R$1 trilhão. Essa é a programação para 2014. De novo, sacrifício para saúde, educação e etc, né? E vocês veem que a Previdência ainda recebe uma fatia considerável, né? E é por isso que não passa uma semana que os grandes meios de comunicação não atacam a Previdência. Vocês já ouviram falar do déficit, do rombo? Toda semana? Déficit que não existe, né, gente? Porque a Previdência está inserida na Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência, e se considerarmos todo o financiamento desse sistema da Seguridade previsto na Constituição Federal, a arrecadação da COFINS, que é paga por todos nós, embutida em tudo que consumimos, a contribuição social sobre o lucro líquido paga pelas empresas, além da contribuição dos trabalhadores, né, sobre a folha e tal, sobram a cada ano, segundo o levantamento feito pela Anfip, mais de 70 bilhões de reais. Foi o que sobrou nos últimos 3 anos. Então, não há déficit. Como é que eles encontram esse déficit? Consideram só a contribuição do trabalhador. Não consideram a contribuição da COFINS, da contribuição social sobre o lucro líquido, consideram só a contribuição sobre a folha, paga pelos empresários e pelos trabalhadores. E aí, é claro, né, fabricam um déficit. Para quê? Para convencer a opinião pública da necessidade de reforma, de sacrificar os aposentados e privatizar a Previdência Social. Por quê? Daqui que eles, quando olham o orçamento, daqui que ainda tem onde tirar alguma coisa, eles não estão satisfeitos com quase a metade do orçamento. E ainda querem muito mais do que esses 40 e tantos %. Querem mais. E de onde vão tirar? Do saneamento, que recebe 0,04%? Da educação, que recebe 3%? Da saúde, que recebe 4%? Não, eles querem tirar de onde ainda tem. Então, essa análise do orçamento ela é muito importante porque ela mostra o desrespeito ao federalismo
ela mostra o sacrifício para todas as áreas sociais e mostra por que há tanto ataque à previdência social no nosso país, né? Diante desse quadro, em que a dívida absorve quase a metade do orçamento, não há recursos para investimentos, né? E qual é a estratégia adotada diante disso? Privatizações. E aí a gente vê a conexão do endividamento com as políticas econômicas, com as políticas de governo. O Brasil sendo leiloado. Essa foto aqui é o cartaz de um seminário que aconteceu em Nova York, ano passado, no auditório de um banco privado, Goldman Sachs, que é um dos bancos que vem sendo fortemente acusado de fraudes que provocaram a crise financeira, que abalou a economia norte-americana, abalou a economia europeia. Coloco aqui até um link. Quem é Goldman Sachs? Quem depois acessar a palestra pode assistir. Pois bem, nesse espaço privado estavam a presidenta da República, o presidente do BNDES, o presidente do Banco Central, o ministro de Fazenda do Brasil e o ministro da Indústria e Comércio. Eu assisti a Bandeirantes aqui no Brasil, divulgou os discursos e deu um sentimento muito, muito triste, muito ruim, de humilhação, vendo as maiores autoridades do país num espaço privado, colocando aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, energia, petróleo numa bandeja, oferecendo financiamento do BNDES a juro baixo e garantia do Banco Central contra riscos, né? Eu abordo isso porque a gente tem que fazer um paralelo dessa situação com a penúria que os estados estão passando. Com a dívida refinanciada pela União, com taxas de juros extorsivas, uma proposta lá, pífia, que a gente vai falar nela, de um PL 99, que propõe reduzir um pouco, que nem isso o governo quer deixar. Porque a Standard & Poor's está aqui no Brasil fazendo um relatório sobre a situação do Brasil e ameaçando rebaixar a nota do Brasil. Então, nós temos que entender isso para ver como o endividamento público não é algo isolado. Influencia nas políticas de governo, influencia nos direitos sociais e na própria soberania. Porque se o PT, quando estava na oposição, criticou fortemente a privatização feita por Fernando Henrique, tinha que criticar mesmo, porque foi reprovável aquela privatização das nossas empresas estratégicas e lucrativas, agora no poder estão privatizando estrutura de Estado, portos, aeroportos, etc. Tá certo? Então, nesse aspecto não houve mudança de política. Bom, esse diagrama aqui mostra como a gente é afetado, né, pelo sistema da dívida. Nós estamos todos aqui, pagamos os tributos, esses tributos chegam no Tesouro Nacional e deveriam retornar para nós, mais um toque, Rui, deveriam retornar para nós em serviços públicos. Só que retorna magrinho, né? Porque a maior parte vai para a dívida, pagando os maiores juros do mundo. Esse é gordão, né? Os maiores juros do mundo para os banqueiros. Os banqueiros devolvem uma parte na compra de novos títulos, porque é assim que funciona a ciranda, devolvem também uma parte para a sociedade, com oferecimento de crédito fácil, né? Quem aqui nunca recebeu uma mensagem oferecendo crédito rápido, né? Oferecem por quê? Porque volta para eles gordo, né? De juros, spread, taxas, comissões, né? E os bancos investem principalmente em atividades especulativas e quando eles têm prejuízo, o que acontece? Vem o salvamento bancário. Como aconteceu aqui no Brasil com o Proer, com o Proes, com a política monetária que acontece diariamente, os bancos são salvos, né, com essa política monetária equivocada que está em vigor aqui no nosso país. Bom, é um diagrama bem simplificado, mas ajuda a mostrar para o cidadão comum como que ele participa, deu para entender, né? Como que a gente está pagando, recebe pouco e como que a dívida está influenciando
a nossa vida, não é? E influencia de forma dramática, né? O Brasil, como todos nós sabemos, não é qualquer país, né? O Brasil é considerado hoje a 7ª maior economia do planeta. Nós somos o 7º país mais rico do mundo. Então, é inaceitável essa desigualdade social que nós temos aqui no Brasil, porque ao mesmo tempo que nós somos tão ricos, nós somos um dos mais injustos, porque nós temos o maior fosso, um dos maiores, a distância entre ricos e pobres, não é? Esse fosso social é um dos mais cruéis do mundo. Nós somos considerados o 85º no ranking dos direitos humanos, segundo o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, publicado pela ONU. Nós somos o penúltimo no ranking da educação. E isso aqui, gente, é muito sério, porque há milênios, se formos buscar lá o estudo dos filósofos gregos, Kant, etc., já está escrito: quer acabar com o povo? Negue educação a esse povo. Porque a educação é a base da manifestação das potencialidades, não é? Da compreensão do mundo e de tudo mais. Então, nós somos o penúltimo no ranking da educação. Nós somos o 128º em crescimento econômico, né? Lanterninha. Aqui na América Latina, perdemos, acho que só para o Haiti, né? Que teve até um grande terremoto lá e tal. Então, vocês concordam comigo que isso aqui é um paradoxo? Tem algo muito errado, porque se nós somos a 7ª maior economia, esses índices são inaceitáveis, não é? São totalmente inaceitáveis, né? Bom, a sociedade sabe que algo está muito errado, né? Nós vimos de junho para cá manifestações de milhões de pessoas nas ruas. Apesar de uma tentativa de desqualificação desses movimentos, quem participou teve a oportunidade de ver a espontaneidade da imensa maioria das pessoas que estavam ali nas ruas, os cartazinhos, né? Embora a grande mídia tenha mostrado só a parte da violência, quem foi viu que a imensa maioria estava lá com seus cartazes, né? E tudo mais. Bom, mas eu pergunto para vocês, quantos desses milhões que foram às ruas têm noção de que esse paradoxo que nós temos no Brasil, essa subtração dos direitos sociais, decorre principalmente do problema do endividamento público? Quantos vocês acham que podem saber disso? Podem falar. Quase ninguém, né? Quase ninguém. A grande maioria não tem noção do problema da dívida, principalmente depois que o presidente Lula declarou que já pagou a dívida, né? A dívida foi paga, e não só as pessoas mal informadas acham isso, não. Muita gente muito bem informada acha, porque a problemática da dívida não entra devidamente no debate, né? Então, por isso é importante a gente ter esse espaço aqui para debater o que nós chamamos de sistema da dívida. O que é isso? Nós chamamos de sistema da dívida a usurpação do instrumento do endividamento público. Porque todos os países podem endividar. A gente não pode fazer um discurso moralista em relação à dívida. A dívida é má, a dívida é pecado. Não. Dívida pode ser um importante instrumento de financiamento do Estado, desde que seja devidamente discutido com a população o projeto que se tem em mente, onde vai ser aplicado o recurso, quais as condições, porque afinal é a população que vai pagar a conta, né? E mais, desde que realmente o recurso seja entregue. Quando nós falamos a usurpação, de que nós estamos falando? Nesses 14 anos de investigação
do endividamento público no Brasil, em âmbito nacional, em âmbito dos estados, em alguns países da América Latina e ultimamente na Europa, nós vimos que o endividamento público deixou de ser há muito tempo esse instrumento de financiamento. E principalmente o endividamento com bancos privados, nacionais e internacionais, ele é gerado a partir de certos mecanismos, como o salvamento bancário, por exemplo. E a partir do momento em que ele é gerado, ele passa a crescer como uma bola de neve e é um processo autogerador de dívida, com outros mecanismos, tá? Que se reproduz tanto internamente como externamente. A principal característica desse sistema da dívida é a ausência de contrapartida. Então, quando a gente fala nisso, muita gente fica assim, não, mas isso é uma ficção. Eu gosto de dar o exemplo dessa crise recente na Europa, porque aconteceu no primeiro mundo, né? Ninguém fala que as pessoas lá são despreparadas e tudo mais. Aconteceu no primeiro mundo. Os bancos, de uma hora para outra, foram salvos. Os bancos é que estavam ameaçados de quebra. A crise estava instalada no setor financeiro. E a partir da decisão dos governos de salvar esses bancos, foram geradas dívidas públicas. Agora eu pergunto para vocês, o que é que o Estado recebeu dessas dívidas? O Estado recebeu alguma coisa para ter dívida? Não. Ele só escriturou uma dívida, ele emitiu títulos para injetar recursos no sistema financeiro e a dívida foi gerada. Agora, essa dívida é pública? Poderia ser no máximo um empréstimo ao setor financeiro, concordam? Mas não uma dívida pública de todo mundo e que está sendo paga lá de que forma? Desemprego, redução das aposentadorias à metade, corte de direitos sociais, né? É isso que o povo europeu está passando, né? Então, é muito importante essa reflexão, porque nós estamos vivendo uma fase do capitalismo, uma fase da financeirização. E nesta fase, o capitalismo escolheu a dívida como veículo de subtração de recursos. Se antigamente era através de colonizações e etc., hoje a dívida cumpre esse papel de retirada de recursos públicos para serem transferidos para o setor financeiro privado. Tá? E eles foram muito cruéis, né, de escolher justamente a dívida para ser esse veículo de subtração. Porque dívida é uma coisa que todo mundo respeita muito, porque a gente faz o paralelo com a nossa vida pessoal. Só que na nossa vida pessoal, geralmente, quando a gente tem uma dívida, a gente recebeu o recurso, né? Então, quando a gente tem uma dívida, a gente fica preocupado em pagar essa dívida, correto? Então, é muito importante fazer essa reflexão. Bom, como é que opera o sistema da dívida? Né, para ficar um pouco mais claro. Ele opera atuando, por exemplo, no modelo econômico. Aqui no Brasil, qual é a meta do modelo econômico aqui no Brasil? A meta número 1, superávit primário. A economia gira em torno da produção da meta de superávit primário, a qualquer custo, né? Corte em todos os gastos, não importa se tem pessoas morrendo em filas, sem hospitais, se tem crianças sem acesso à escola, tem que cortar gasto para cumprir a meta de superávit primário, né? Os privilégios financeiros, né, que chegam nessa cifra aí de mais de 40% do orçamento. Para chegar nessa cifra, são vários privilégios financeiros que permitem isso, amparados no sistema legal, entre aspas, né? Por exemplo, em 2008, o presidente Lula editou uma medida provisória que dizia o seguinte: toda sobra em qualquer rubrica orçamentária
no fim do ano, passa-se o rodo e destina para pagar a dívida. Por que não criamos uma medida provisória dessa para a educação, né? Passa o rodo e vai para a educação. Não, é para a dívida. O lucro das estatais, para pagar a dívida. O lucro do Banco Central, vai para pagar a dívida. Agora, quando o Banco Central dá prejuízo, transfere o prejuízo para o Tesouro e nós pagamos. E assim por diante. O sistema político. Como é que o sistema da dívida atua e domina o sistema político? Porque essas leis são votadas por políticos, né? E implementadas por outros políticos no Executivo. Basta olhar na página do TSE. Vocês já olharam na página do TSE quem financia as campanhas? Então basta olhar lá. Os grandes bancos são os maiores financiadores de campanha. Então eles financiam. Depois, claro que eles vão cobrar, né? Quem que foi colocado lá com recurso deles. A corrupção é fundamental para o sistema da dívida, tanto para a adoção de medidas que não são tão legais assim, como para servir de cortina de fumaça e encobrir a mega corrupção institucionalizada no sistema da dívida. Eu gosto de dar o exemplo do mensalão, que ocupou fortemente a grande mídia nos últimos tempos. Quanto foi o desvio de recursos comprovado lá naquela ação 470? Não chegou a 200 milhões de reais. É claro que a gente tem que combater e repudiar todo tipo de corrupção. Mas nós não podemos permitir que esse tipo de corrupção sirva de cortina de fumaça, né? Porque se nós pagamos ano passado 716 bilhões para a dívida, isso significa mais de 2 bi por dia. Mais de 10 mensalões por dia. A dívida consumiu mais de 10 mensalões por dia, considerando sábado, domingo, feriado. E quanto se falou da dívida na grande mídia? Não se fala, né? É um antitema, né? É um tema fora do debate. Então a grande mídia está envolvida. Esse conjunto aqui está permitindo uma dominação financeira impressionante, com graves consequências sociais. Pode passar, Rui. Bom, ao longo dos anos, né, a educação e cultura receberam um volume de recursos aqui que nunca passou de 50 bi. Saúde e educação, pessoal em cargos, né, gostam de falar que pessoal é o bode expiatório das contas públicas, não é verdade. A Previdência está aqui, olha lá juros e amortizações da dívida, né? O privilégio financeiro é impressionante, né? Bom, e que dívida é essa? Quem sabe responder essa pergunta? Que dívida é essa, né? Nós costumamos trazer dados a partir da década de 70, porque o processo de endividamento ele acontece em ciclos, né? Nós poderíamos voltar lá no século XIX, em 1822, quando declaramos a nossa independência, né? Para termos a nossa independência reconhecida, tivemos que assumir uma dívida que Portugal havia contraído junto à Inglaterra, para brigar contra a nossa independência. Não conseguiram barrar, nos empurrar a dívida. Então nós já nascemos endividados. Mas esse ciclo já ficou para trás. O ciclo atual da dívida que nós temos hoje, ele começa na década de 70. Em 70 nós tínhamos uma dívida interna pequena, desprezível, e uma dívida externa de apenas 5 bilhões de dólares. Em uma década ela pulou de 5 para 60. E nós pedimos durante a CPI da dívida comprovação desse crescimento. Porque nos dizem que é a dívida do milagre econômico, né? Que milagre, né? Então nós pedimos os contratos. Os contratos que chegaram à CPI não comprovam nem 20% dessa dívida. Pois bem, os bancos que emprestaram, que os maiores credores, muita gente pensa que é o FMI, não. Mais de 80% dessa dívida era contraída com bancos privados internacionais. Os mesmos que controlavam as taxas de juros, no Fed e na Associação de Bancos de Londres. Eles aumentaram as taxas de 5% para mais de 20% ao ano, de forma unilateral. E
provocaram a crise do início dos anos 80. Diante dessa crise, entra o FMI e começa com seus programas e suas imposições, inclusive a imposição de passar toda aquela dívida da década de 70 para a responsabilidade do Banco Central do Brasil. Outra ilegalidade, porque o Banco Central é agente, ele não poderia ser o devedor. Mas esse era o interesse dos credores privados, né? Bom, na década de 80, então, foi feita essa estatização de dívida privada, e foi uma década considerada década perdida, porque apesar de não recebermos nenhum recurso em dinheiro novo, tivemos que pagar mais de 20% ao ano em juros. Então foi uma década que travou o Brasil e as consequências estão aí até hoje. No início da década de 90, há uma suspeita de que essa dívida com bancos prescreveu. Uma suspeita muito forte. No Equador, onde nós tivemos acesso a documentos, nós encontramos o documento que prova que houve a prescrição e houve a renúncia à prescrição por parte das autoridades. Então isso é um fato gravíssimo. Tudo isso foi ignorado, né? E essa dívida provavelmente morta, né? Porque o que é uma dívida prescrita? Morta. Ela foi transformada em títulos no denominado Plano Brady, uma transformação de dívida anterior contratual em dívida expressa em papéis, em títulos da dívida externa. Esse processo foi feito em Luxemburgo, um paraíso fiscal, porque nenhuma bolsa de valores regular aceitaria fazer, porque é totalmente ilegal o processo, né? Se eu não tivesse lido o contrato, eu não acreditaria naquilo que foi esse plano Brady. E esses títulos emitidos dessa forma serviram para comprar nossas empresas no processo de privatizações que começou logo em seguida, que tal? Então, isso também mostra a relação da dívida com a que se presta, não é? Essa chamada dívida, não é? Que dívida, né? Bom, o pagamento antecipado ao FMI foi aqui em 2005, muita gente acha que a dívida acabou, ela não acabou. E o pagamento ao FMI nem foi interessante ao Brasil, porque a dívida com o FMI custava 4% de juros ao ano. Para pagar para o FMI, nós emitimos títulos da dívida interna, na época, a 19,3% ao ano. Deixamos de dever a 4% para dever a 19,3%. E mais, deixamos de dever em dólar no momento em que o dólar estava despencando. Você se lembra que o dólar chegou a 4 e depois a 1,50? Claro que os bancos sabiam disso, porque essa era a política anunciada pelos Estados Unidos. Então nós nos livramos da dívida em dólar na hora que o dólar ainda estava no alto e emitimos dívida em real que estava se valorizando frente ao dólar. Então, assim, financeiramente, um péssimo negócio. Mas aí alguém pode dizer, não, mas é importante ficar livre do FMI. Seria. Só que no dia que pagamos para o FMI, o Palocci, então ministro da Fazenda, publicou na página do Banco Central que nós continuaríamos vinculados ao fundo, vinculados ao disposto lá no Estatuto do Fundo, que permite que o fundo continue aqui no Brasil, continue ditando a nossa política, monitorando as nossas contas, etc. e tal. Então, juntamente com isso, nós descobrimos resgate antecipado de títulos da dívida externa com pagamento de ágio. E aí eu pergunto a vocês, quem, em sã consciência, vai pagar uma conta adiantada e paga ágio? Foi isso que fizemos. E é importante mencionar isso, não para todo mundo ficar deprimido, chateado, mas para demonstrar a necessidade de envolvimento social, envolvimento popular, conhecimento disso. Porque isso vai continuar acontecendo, enquanto o povo não se importar com isso, concordam? Pode passar, Rui. E a chamada dívida interna? A dívida interna já está em quase 3 trilhões de reais. Vocês vão encontrar estatísticas bem mais a menos do que essa, mas cuidado com os artifícios da dívida líquida, tá? O que é uma dívida líquida? É a mesma coisa que
eu tenho uma dívida aqui com o Cristiano, vamos supor que o Cristiano me emprestou 100 mil reais, e eu falo com o Cristiano, não, Cristiano, minha dívida com você é 30. Minha dívida líquida com você é 30, porque eu tenho um lote lá em Minas que vale 70. Isso é dívida líquida. É descontar um crédito do débito. Eu pergunto, quanto que é a minha dívida? Se ele me emprestou 100, quanto que é a minha dívida? É 100. Enquanto eu não vender o lote e pagar 70 para ele, a dívida é 100. Eu vou pagar juros sobre 100. Então, quando vocês lerem nos jornais dívida líquida, leiam assim, estão me enrolando. Vamos procurar o dado da dívida bruta, tá? Nós pesquisamos durante a CPI da dívida a contrapartida dessa dívida, porque, como eu disse, a gente não quer fazer um discurso moralista. Se a dívida ocorreu mesmo, não é? É o que a gente quer saber. Pois bem, a dívida interna atual explodiu a partir do Plano Real, porque começamos a aplicar taxas de juros que chegaram a mais de 40% para atrair capital especulativo para financiar o pagamento das importações e etc. Não, chegou a mais de 40%. Chegou a mais de 40%. E a partir de gerada a dívida, aí é só juros sobre juros, né? A dívida passa a gerar dívida por si mesma, né? Nós investigamos, encontramos inclusive um problema grave de contabilização de grande parte dos juros nominais como se fossem amortizações, que está um relatório que nós fizemos até para o Ministério Público, que está aqui no anexo desse último livro. Total falta de transparência, conflito de interesses, porque os mesmos bancos que participam da reunião que antecede a definição dos juros pelo Copom são os bancos que têm o direito de comprar os títulos, são os dealers. Então, uma série de ilegalidades e indícios de irregularidades. Tudo isso está no relatório feito pela CPI, entregue ao Ministério Público há mais de 3 anos, que também entendemos que só vai andar com pressão social, tá? Porque tem tantos trabalhos para serem feitos, né? O que eles vão priorizar? Vão priorizar o que tem pressão social. Essa aqui é a lista dos tais dealers que eu acabei de falar. Como é que se dá a venda de títulos da dívida interna? Vocês conhecem como é que se dá? Isso é pouco falado também. O Tesouro anuncia o leilão de títulos. Somente um grupo de 12 bancos, a cada 6 meses nós temos um grupo de 12 bancos, que são os chamados dealers, são os privilegiados que têm direito de comprar o título diretamente quando o Tesouro lança. Bom, quando o Tesouro anuncia que vai fazer o leilão, geralmente 3 se habilitam, um vai e ele só compra o título quando a taxa de juros oferecida chega no patamar que ele quer. Eu acho que é por isso que eles usam esse nome em inglês, né? Dealers. Vocês já viram o jogo de pôquer? Quem é o dealer no jogo de pôquer? Quem é? É o que dá as cartas, é o que manda no jogo. E aqui também, quem manda no jogo são eles. Porque, olha a prova aqui, ó. Quando a taxa Selic caiu a 9%, que foi uma grande propaganda e tal, nesse dia, os títulos foram vendidos a 10,78%, 20% acima. No final do ano, 2012, quando a Selic estava 7,25%, os títulos foram vendidos a 11,72%. Quase 50% acima. No início deste ano, a Selic estava em 10,5%, os títulos foram vendidos a 13,36%. Por quê? Por que isso? Porque enquanto a taxa não chega onde o dealer quer, ele fica parado lá. Ele não compra.
E como ele que detém a maioria dos títulos, ele sabe que o Tesouro precisa vender para pagar outro que está vencendo, ele manda no jogo, concordam? E por que é assim? Né? Essa é a questão que fica aí para o debate. Bom, nessa conjuntura, né, enquanto nós temos aí ausência, subtração de direitos sociais, crimes, verdadeiros crimes contra os direitos sociais acontecendo no país, o lucro dos bancos aqui é um escândalo, né? Mais de 70 bilhões de lucro em um ano, os maiores bancos. Bom, o sistema da dívida, como eu falei, se reproduz no âmbito dos estados. Como é que está o tempo aí, Cristiano? Tem 30 já? O sistema da dívida se reproduz no âmbito dos estados, né? De novo, endividamentos sem contrapartida, mecanismos meramente financeiros. O problema da dívida dos estados, que vocês devem estar acompanhando aí nos jornais, ele tem um marco. Esse marco é o refinanciamento feito pela União, com base nessa lei, Lei 9496, editada em 97, mas a maioria dos refinanciamentos aconteceu a partir de 98. Esse refinanciamento, ele não é uma coisa isolada. Ele faz parte de um pacote. Que pacote? Os estados ficaram condicionados a adotar um plano de ajuste fiscal. O que é isso? Eles tinham que adotar programas de PDV, lembram do PDV? Para mandar muita gente embora, para cortar gasto, parar de dar reajuste para os servidores, cortar direitos dos servidores, privatizar o patrimônio. Então, as empresas de energia, de telefonia, lá em Minas, a Uzi Minas, várias empresas públicas foram privatizadas, empresas de transportes, etc. E tiveram que assumir o passivo dos bancos, no esquema denominado PROES nos estados. Aqui no Rio Grande do Sul, vocês estão de parabéns, que foi uma luta social muito grande, vocês não deixaram privatizar o Banrisul, mas mesmo assim, 2,5 bilhões de passivo do Banrisul se transformou em dívida do Estado. E vocês estão pagando, né? Bom, as condições desse refinanciamento pela União foram tão abusivas, tão onerosas, que apesar do pagamento, essas dívidas se multiplicaram, que chegamos num ponto hoje de uma verdadeira aberração. Os estados e municípios estão se endividando com o Banco Mundial e com bancos privados internacionais para pagar para a União. Como é que pode o Banco Mundial e os bancos privados internacionais oferecerem uma condição mais vantajosa? Nesse livro aí da dívida dos estados, que é um dos livros que nós temos, um dos capítulos trata de várias fraudes, esse aqui é o livro, e, lógico, né, o sacrifício social em todo o país. Esse aqui é um resumo, que mostra as condições onerosas. O valor refinanciado foi 113 bilhões, os estados amortizaram 55, quer dizer, a metade, pagaram 121 de juros, até 2011, agora já é mais. E em 2011, final de 2011, a dívida estava em 370 bi. Essa conta não fecha, né? Os estados ficam praticamente reféns desse processo, porque eles recebem, nós vimos lá naquele primeiro quadro lá da pizza, eles recebem ao todo 10% de transferência, correto? E por que eles recebem a transferência? Não é porque a União é boazinha, é porque a União recebe a maior parte, ela fica com a maior parte da carga tributária. Então ela tem a obrigação constitucional de repassar para os municípios e para os estados, né? Olha só como é distorcida a repartição aqui no Brasil. Bom, e qual é a origem dessa dívida dos estados?
Nós buscamos ler as resoluções do Senado Federal que aprovaram o endividamento dos estados nas décadas de 70 e 80. E qual a surpresa? A maioria das resoluções não diz quem era o agente emprestador e não diz para que seria destinado o recurso. Então nós deixamos uma pergunta: será que os estados foram utilizados também para financiar a ditadura militar? Porque como é que o Senado aprova um endividamento se não sabe nem quem está emprestando? Ou não sabe para que seria destinado aquele recurso, né? Então, esse é ainda um trabalho de investigação que o núcleo aqui pode fazer, porque a gente vê lá, dependendo da época, não é? Pode ser feita uma investigação aqui para tentar reconstruir essa nossa história, né? Pode passar. Depois a dívida se evoluiu, sofrendo impacto da política monetária federal. Porque as taxas de juros adotadas pelo Banco Central em âmbito nacional afetava as finanças dos estados. Isso aí está até reconhecido no relatório da CPI, aprovado pela base do governo e até pelo PSDB, né? De que os estados foram impactados por essa política. Então isso aqui é mais uma prova da necessidade de auditoria para rever esses cálculos aí, né? Nós buscamos, então, quando a gente analisa esse refinanciamento da Lei 9496 e vê, não tem lógica refinanciar dessa forma. Esse refinanciamento diz respeito ao federalismo, não é interessante para os estados, significa uma sucção de recursos públicos, empobrece os estados e não beneficia a União, porque tudo que a União recebe, ela é obrigada a pagar para os bancos detentores dos seus títulos. Nós fomos procurar a gênese desse refinanciamento e encontramos uma carta do Fundo Monetário Internacional em 91, exigindo que os estados ficassem proibidos de emitir seus próprios títulos, ou seja, os estados ficariam proibidos de ter autonomia de buscar o seu próprio financiamento junto à sua população, emitindo títulos. Os estados, o governo assumiria a dívida dos estados em troca de um programa de ajuste fiscal. Está lá toda a gênese do que foi feito, não é? Nessa 9496. Nós já detectamos inúmeras ilegalidades, aqui estão apenas algumas para ilustrar. Por exemplo, juros sobre juros. Se fosse calculado juros sobre juros nas dívidas dos estados, isso é inconstitucional. Súmula 121 do Supremo, né? Nós detectamos ausência de autorização do Senado em várias dívidas escrituradas por alguns estados. Nós comprovamos também que vários tribunais de contas não auditam a dívida dos estados. O Tribunal de Contas de Minas assumiu isso num ofício para a auditoria cidadã, que eles não auditam, eles apenas acompanham os números, né? Os estados não tiveram alternativa, porque alguém pode dizer, mas os estados assinaram um acordo com a União, eles optaram por isso. Não, eles não tinham alternativa. Em 97, pouco antes da lei, o governo federal baixou um decreto 2372, proibindo os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, de fazer empréstimo para qualquer estado. Que banco privado emprestaria? Eu pergunto para vocês. Se o governo proíbe os bancos públicos de emprestar. Que governo... Então, criaram como uma camisa de força, obrigando os estados a assumirem esse refinanciamento, né? O resultado é um dano ao patrimônio público dos estados, que foram obrigados a privatizar seus bancos, privatizar suas empresas, e um custo excessivo, né?
Bom, eu peguei os dados do Rio Grande do Sul, que muitos já podem conhecer. A dívida que foi refinanciada, 7 bilhões 782, segundo dados da Secretaria do Tesouro, chegou a 10.338. Por quê? A diferença desses 10.338 para os 7.700 é exatamente o empréstimo do Proes. O passivo do Banrisul que foi transferido para escriturado como dívida do Estado. Tá? Então nós temos que saber que passivo é esse aqui de mais de 2 bilhões e meio. Bom, o Rio Grande do Sul nunca deixou de pagar. E em 2012, a dívida do Estado chegou a quase 45 bilhões. Então, foi refinanciado 10, vocês pagaram cerca de 20 e a dívida está em 45. Agora está até mais, né? Chegou a 45 em 2012. Então não dá para compreender essa conta. Nós temos que fazer uma auditoria com participação popular, né? Muitos dizem que a redução do pagamento dos estados comprometerá as finanças federais, né? Mas o artigo 12 dessa lei diz que tudo que a União recebe, ela tem que destinar ao pagamento da própria dívida. Então isso aqui leva à necessidade de revisar também esse processo de endividamento federal, né? Pode dar mais um toque? Esse aqui é um dado que nós levantamos, que o Banco Mundial vem oferecendo empréstimos aparentemente baratos para os estados, né? Só que esses empréstimos são condicionados a uma série de medidas. A principal delas, que está presente em quase todos os estados, nós já detectamos, é a instalação de fundos de pensão de natureza privada para os servidores estaduais. Esses fundos, na nossa avaliação, por que o Banco Mundial está interessado nisso? Porque esses fundos podem significar a transferência dos papéis podres que provocaram a crise lá fora para cá. E daqui a 30 anos, quando os nossos servidores forem se aposentar, quem vai se lembrar que no início do século houve uma crise na Europa, que esses papéis podres ficaram lá nos bad banks e depois vieram aqui para os nossos fundos de pensão? Quem vai se lembrar disso daqui a 30 anos? Então, por isso que é importante a gente estar acompanhando os dados para prevenir, né? Não esperar chegar lá, né? Bom, a dívida dos estados, dívida externa dos estados, está subindo, se considerarmos o dado de 2009 e de 2012, ela mais do que dobrou, tá? Então, aqueles 45 bilhões que eu mostrei aqui do Rio Grande do Sul, são somente a dívida interna, não está considerando a externa. Além daqueles 45 bi, nós temos que investigar quanto está a dívida externa do Estado, tá? E nesse momento, gente, está tendo muita ilusão com a proposta que está lá no Senado do PL 99, que na Câmara tinha esse número, 238, é o mesmo projeto, que ele recebe um número diferente quando vai para o Senado. O PL 238 na Câmara é o mesmo 99 que está agora no Senado. O próprio governador aqui do estado, Tarso Genro, né, falou que só se candidata de novo se esse projeto for aprovado, como se fosse assim uma grande coisa, né? O que é esse projeto? Você sabe? Ele apenas muda, ele troca o indexador, que era o IGP-DI, ele troca para IPCA. A taxa de juros que é somada a essa atualização monetária, né? Porque o juro nominal é formado pela atualização e mais a taxa, né? Que aqui no Brasil eles dão esse presentinho. No mundo inteiro, de taxa de juro é uma coisa só. Aqui no Brasil eles dão a atualização e mais juros em cima, né? Então a atualização passa a ser o IPCA e os juros, que hoje é variável, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é 6, Minas Gerais é 7,5, Prefeitura de São Paulo é 9. Esses juros que é variável, passa a ser 4 para todo mundo. Então, muda isso. Nós fazemos aqui uma crítica. Primeiro,
mantém essa atualização monetária automática mensal cumulativa. Nenhum outro ativo tem isso. Servidor público tem atualização de seu salário? Aposentado tem? Salário mínimo tem? Algum pagamento público tem essa atualização mensal automática cumulativa? Isso não existe, né? Então a gente precisa pensar nisso. E ainda mais considerando que o BNDES empresta para empresas privadas a taxas de juros fixas de 5, 6, até menos. Agora com a Copa, 4, 3,5, fixas, sem correção monetária. Então, se o BNDES, que é um banco público, federal, empresta para o setor privado, sem atualização monetária, a taxa fixa de 3,5%, por que é que a União vai emprestar para o Estado a 13, 14? Qual é a lógica? É o sistema da dívida. É porque a dívida não é para aportar recurso. É o esquema para tirar recurso. É a única explicação, porque não tem outra lógica, né? Em relação ao estoque, o projeto PL 99 propõe que ele vai ser recalculado desde o refinanciamento até agora com base na Selic. Sendo que lá na época da assinatura dos acordos, a Selic era uma penalidade. Os acordos diziam o seguinte: o Estado que tivesse refinanciamento e deixar de cumprir alguma das cláusulas de todo aquele pacote, por exemplo, deixar de privatizar, deixar de pagar em dia, alguma coisa, ele passa a ficar sujeito à Selic. Então agora o PL adota a Selic, que era uma penalidade, adota como regra geral. E olha que tem muito governador batendo palmas para isso, dada a desinformação, né? E dada a onerosidade da remuneração escolhida, que ela ficou tão onerosa que ela ficou mais alta do que o que era a penalidade. Gente, é um abuso, né? Pode passar. Bom, vamos concluindo. O que a gente quer com a auditoria é saber que dívida é essa que nós estamos pagando, que está travando o Brasil. Quanto tomamos emprestado, o que devemos, quem contraiu, onde foi aplicado o dinheiro, quem se beneficiou, quem são os responsáveis. Nós entendemos que só uma auditoria é capaz de responder essas perguntas. A auditoria está prevista na Constituição Federal de 88, artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias. Até hoje não foi cumprida. A sociedade já se mobilizou, realizou um grande plebiscito no ano 2000, colhemos mais de 6 milhões de votos, entregamos esses votos no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. O que aconteceu? Nada. Então, 6 meses depois desse plebiscito, cerca de 80 lideranças se reuniram em Brasília. E nós, o que nós vamos fazer? Então ficou decidido fazer uma auditoria cidadã. É o que a gente tem feito, publicando, mobilizando, né, disseminando esse conhecimento. O nosso passo mais importante aqui no Brasil foi a CPI da dívida em 2009, 2010, que muita gente nem tomou conhecimento, porque a grande mídia não fala disso. Mas essa CPI produziu um relatório de 1000 páginas, esse relatório está no Ministério Público. E nós temos aqui na América Latina um exemplo de que essa ferramenta da auditoria dá resultado. Em 2007, o presidente do Equador baixou um decreto, criou uma comissão para fazer a auditoria da dívida, nomeou membros equatorianos dos órgãos responsáveis pelo endividamento, equatorianos da sociedade civil, professores, sindicalistas, ambientalistas, de todas as áreas, e nomeou 6 estrangeiros. Eu tive a honra de ser uma dessas 6 pessoas. Trabalhamos durante 1 ano e 4 meses, produzimos um relatório. Diante desse relatório, o presidente Correia fez uma oferta pública de que ele resgataria esses títulos por no máximo
30% de seu valor. E qual foi a grande surpresa? 95% dos detentores entregaram os títulos, concordaram, ainda assinaram um termo de acordo que nunca entrariam na justiça contra o Equador. O Equador conseguiu fazer uma economia de 7,7 bilhões de dólares, o que possibilitou, olha só, a mudança. Olha quanto era, deixa eu mostrar aqui, a relação entre o gasto social, é a parte azul do gráfico, e o vermelho, o gasto com a dívida. Em geral, o gasto social era 1/3 do gasto com a dívida. Em 2007, o presidente Correa assume, já começa a questionar alguns pagamentos e cria comissão. Em 2008, quando nós apresentamos o relatório, ele, ao ler o relatório, já deixou de pagar o cupom de juros que vencia em novembro, porque ele disse: conhecendo esse relatório, se eu fizer esse pagamento, eu sou conivente. Então, ele já suspendeu aquele pagamento e destinou todo o valor para saúde e educação. Aí, olha aqui a mudança no gráfico. Olha o gasto social. Já supera o gasto com a dívida. No ano seguinte, quando ele anula 70% da dívida, olha aqui o gasto com a dívida. E olha o gasto social. Nesses poucos anos, o Equador já conseguiu erradicar o analfabetismo, reestruturou o sistema de saúde pública que já não existia no Equador. As escolas são todas integrais. Ganhou ano passado um prêmio da ONU de respeito à questão de gênero e está recuperando os direitos sociais, né? É isso que a gente quer que aconteça aqui no Brasil, é por isso que a gente luta, né? O Equador mostrou que é possível e é isso que a gente quer que aconteça aqui no Brasil. Bom, concluindo, gente, a dívida está amarrando o nosso país, né? Nós estamos à mercê dos interesses do mercado, com o nosso desenvolvimento travado, diante dessa destinação brutal de recursos para o pagamento da dívida, se reproduzindo em âmbito federal, estadual, municipal, com gravíssimas consequências sociais inaceitáveis, porque nosso país é um rico país, não é? Nós temos que ter estratégias de ação para enfrentar esse problema, né? Afinal de contas, é um sistema, né, mundial de dominação financeira, né? Nós acreditamos que a arma para combater esse sistema é o conhecimento da realidade, é o domínio, né? É o empoderamento social através do conhecimento, né? Porque conhecendo é que a gente tem condição de participar, de disputar espaço, né? De interferir nessa realidade de alguma forma. Nós queremos criar uma mobilização social consciente e, para isso, fortalecer, então, os núcleos, como o núcleo que temos aqui no Rio Grande do Sul. Ontem, o pessoal lá no Rio Grande ficou de montar mais um núcleo lá para estudar. E o ideal é que a sociedade, de fato, participe, estude, contribua e ajude a disseminar, né? Para que a gente cobre aí as investigações pelo Ministério Público, cobre a revisão dessa política monetária insana, atenda aos direitos humanos e garanta transparência e acesso à verdade, né? Para contribuir com isso, nós editamos aí nossas publicações, que podem ser acessadas diretamente com a editora, a preços populares, né? Esse livro recém-lançado, Auditoria Cidadã, Experiências e Métodos, foi lançado aqui no Brasil, está aí à disposição e vai ser lançado mês que vem na Europa, porque está servindo também para ajudar os movimentos sociais lá diante dessa crise, né? Concluo deixando essa frase do Marx aí para nos inspirar, né? A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos, né? Está nas nossas mãos, nós é que temos que trabalhar para conquistar a nossa emancipação, né? Eu agradeço a atenção e fico à disposição para as perguntas que vocês tiverem. Obrigada. Pega aqui, jogar para lá. Obrigada.
Bem, pessoal, a ideia é que a gente abra agora um tempo aproximado de 30 minutos para perguntas ou intervenções, de propor um tempo, em razão do horário, de 2 minutos para cada pergunta ou intervenção, com uma certa tolerância. Antes disso, só registrar a presença das entidades que estão aqui conosco, né? A Bernadette Menezes, o Rui Muniz e a Márcia da Açurgues e Intersindical, o Paulo Olímpio, também da Associação de Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, Evelmar Vidor, da CTB, Sabrina Fernandes, do Sindes PGE, Marcelo Oliveira, do Instituto da Justiça Federal, Justiça Fiscal, o Renato Guimarães, representando o PSOL, e o companheiro Amaury Peruso, também presidente da FENASTC. Se tiver mais alguma entidade presente, por favor. A Silvana, também pelo Sinasef, Silvana Pineda, aqui presente entre nós. Mais alguma entidade que tiver pode trazer à mesa para que a gente possa registrar. Então, está aberto para perguntas e intervenções. Por favor. Preferi vir aqui. Por favor. Seu nome? Dália. Seu nome? Wagner, por favor, se quiser fazer uso do microfone para melhor. Está sendo gravado, fica melhor no áudio também. Então, quem quiser falar, por favor, se dirija até aqui. Bom, então, meu nome é Wagner, eu estou aqui, eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas. Descobri que ia ter a palestra por acaso hoje, achei uma boa ocasião de aprender um pouco aí. E de fato foi um grande aprendizado, queria agradecer, foi de fato muito interessante. Eu teria várias perguntas, assim, mas eu vou fazer só uma por enquanto, depois a gente vê quanto às outras. Mas é uma pergunta mais de ordem técnica mesmo, em relação ao projeto de lei, o 238, sobre a questão do ajuste e tal em relação à dívida passada, né? A minha pergunta é se o retroativo seria aplicado de acordo com aquela regra do IPCA mais 4%, porque se eu me lembro bem, quando eu tive contato com o projeto de lei, ele tinha uma menção sobre um teto relacionado à taxa Selic, que essa regra seria seguida, mas que haveria um teto que seria o máximo, esse valor não poderia ultrapassar o valor da Selic. Como é que isso funcionaria para o retroativo? Essa regra valeria também com o teto da Selic? Não, essa que era a pergunta mais técnica assim, que a gente teria. Porque digamos que isso vai ter um impacto direto pro governo do Estado, que a priori apoiaria essa mudança, mas teria que avaliar isso numericamente mesmo, ver se isso realmente seria positivo. Então, minha pergunta é mais no sentido técnico assim mesmo. Obrigado. Mais alguém? Por favor. Meu nome é Ademir, eu sou técnico do DIEESE, aqui de Porto Alegre. A minha pergunta é com relação à renegociação das dívidas. Vocês da Auditoria Cidadã têm alguma proposta para substituir essa vigente? Se elaboraram isso e qual seria, no caso?
Mais alguma pergunta ou intervenção? Pode aproveitar para... A ideia é que a gente possa depois passar para que ela faça o fechamento e responda a todas as perguntas. Fala. Tá. Bom, vou fazer mais duas perguntinhas aí. A primeira é uma pergunta mais geral, assim. Olhando do ponto de vista do governo do Rio Grande do Sul, especificamente, a gente tem aquele critério da Lei de Responsabilidade Fiscal que o coloca, em comparação com outros estados, talvez na pior situação no Brasil. Isso representa uma trava para fazer qualquer coisa no estado, principalmente em termos de investimento público e tudo mais. E aí, diante desse cenário, claro que a questão da auditoria, pleno acordo, eu acho que é isso mesmo, mas em termos de política econômica mesmo, o que o Estado poderia fazer diante desse cenário de dívida estrangulando o orçamento do Estado? Me pergunta se você teria alguma sugestão nesse sentido, algo que seja possível fazer no curto prazo, digamos assim. A pergunta que a Letícia fazia referência, ela não está ligada exatamente à dívida, mas ela está de alguma forma relacionada ao porquê que o orçamento do Estado ele sofre uma trava, que diz respeito à questão da Lei Candir. A gente identificou, olhando alguns dados aí ultimamente, que a quantidade o valor das desonerações do imposto de exportação, no ICMS, na verdade, né? No ICMS, perdão. Para os produtos a serem exportados, ele representaria, em termos de ICMS potencial para o Estado, algo em torno de 4 bi, né? Isso. No entanto, o valor dos repasses que é feito do governo federal via transferências a título de compensação da Lei Candir, em cada orçamento anual é algo muito inferior a isso. Uhum. E o pior é que o valor é fixo, né? Acho que, se eu não me engano, nos últimos 6 anos foi o mesmo valor. Assim. Então, bom, justificaria no mínimo um ajuste pela inflação, se a gente fosse pensar de uma forma bem grosseira. Mas minha pergunta talvez seria no sentido de se você sabe a origem desse descompasso e se ele tem alguma relação com esse sistema da dívida também. Mais alguém? Meu nome é Renato Ribeiro. Eu gostaria de primeiro fazer um comentário, se tu conheces um trabalho de 2 economistas do Fundo Monetário Internacional sobre uma proposta deles de taxar o compulsório como forma de pagar a dívida, né? De amortizar a dívida e até mesmo de não só amortizar, mas seria uma forma de tu cobrar dos bancos esse dinheiro que disponibiliza para eles de forma gratuita, né? E da viabilidade de uma política dessa de ser implementada ou até mesmo de se discutir uma possível, junto com a sociedade, dessa proposta desses 2 economistas que incrível que pareça, são do FMI. Obrigado. Vitória? Boa noite, eu sou Vitória, não sou servidora, eu sou jornalista e curiosa no assunto. Eu gostaria de saber que teve uma crítica, inclusive construtiva, de como a mídia pode auxiliar, né, de esclarecimentos. Inclusive, eu tenho a pretensão de fazer uma matéria mais ampla sobre isso futuramente, se a senhora puder me ajudar, está convidada. E explicar o que a gente pode fazer, porque, inclusive, eu já fiz matérias, o governador vai a Brasília tentar renegociar a dívida, mas o que falta, talvez, até, não sei se é mais explicação para o público ou o que faltaria também chegar para eles.
Mais alguma pergunta? Só registrando também, então, a presença do Josué Martino, presidente do CEAP, e Eugênio Couto Terra, também presidente da Júris, presente aqui no nosso plenário, prestigiando a atividade. Vamos passar para a Maria Lúcia para fazer o fechamento, responder as perguntas feitas. Bom, muito obrigada pelas intervenções. A questão, Dália, de como levar, esse é o desafio, né? Essa é a nossa... A gente existe para isso, né? Produzimos cadernos de estudos, cartilhas, folhetos, participamos, camisetas, né? Para as pessoas andarem vestidas, e muita gente para, o que é isso? Né? Fazendo a propaganda, e realmente não é fácil, mas também não é impossível, né? E a pizza, essa pizza mal repartida aqui, ó, que está em vários sites. A FENASTC fez uma bela agenda e colocou outros sindicatos, o Sindicato do Judiciário lá em Alagoas fez uma agendazinha, um calendário de mesa, colocou essa pizza. Então, assim, nós somos um movimento popular, um movimento social, né? Então, o que a gente tenta é transformar cada um que conhece o movimento em protagonista. Por exemplo, hoje a senhora veio aqui, conheceu, passe a fazer parte, ajude, fale na sua família, com as pessoas, porque realmente a gente acredita que a mudança virá quando houver um conhecimento popular da realidade financeira do país. E quando acabar esse mito de que entender de endividamento é coisa só para alguns. Isso é mentira, né? Isso é mentira. Todo mundo tem condição de conhecer e deve conhecer porque está pagando essa conta, né? Então deve ter o interesse em conhecer, né? Então, a partir de hoje, passe a fazer parte desse desafio de divulgar, que se todo mundo fizer isso, né, em breve a maioria vai chegar lá. A primeira pergunta do Wagner em relação a essa mudança do PL 99 é o seguinte: o limite para a Selic é a partir de agora, quando o IPCA mais 4 superar a Selic, o limite fica sendo a Selic. Mas o cálculo retroativo é a Selic, tá? O cálculo retroativo para o estoque é Selic. Esse IPCA mais 4, nem isso concederam. E a Selic, lá na década de 90, ela era, inclusive, você pode ler aí, estou vendo que vocês têm o livro da dívida dos estados, tem aí a cópia do contrato de Minas, está lá no contrato. Se alguma das cláusulas de algum daqueles acordos do pacote for descumprida, aplica-se a taxa de juros de refinanciamento da dívida federal, que na época era a Selic. Então, a Selic era penalidade, o decreto transforma a penalidade em regra, o que nós consideramos um abuso, né? E aí você me pergunta, o que fazer, né, se a dívida do Estado do Rio Grande do Sul está estrangulando? Olha, nossa proposta é essa auditoria, e de cara já tem 2 pontos que tem que ser revistos. É um erro, né? Você diz que trabalha na FGV, é uma entidade respeitadíssima, mas um contrato estabelecido entre entes federados não deveria delegar a uma instituição privada, por mais respeitável que ela seja, dizer o componente do juro nominal desse contrato, correto? Ainda mais porque o IGP-DI não mede a inflação, você sabe disso. É uma expectativa de inflação, que nem sempre se convalida na prática. Tanto é que, ao longo dos anos, ele ficou muito acima do IPCA. Muito acima. Então, esse foi um erro. Esse erro já foi reconhecido com essa proposta absurda de rever o cálculo do estoque pela Selic, que é outro erro. Então, querem corrigir um erro com outro erro.
transformando o que era penalidade em regra, né? Então, primeira coisa é retroagir, e aí já entra na sua outra pergunta, que foi da pergunta do Ademir, do Diese. Vocês têm proposta? Que se recalcule tudo com, no máximo, o IPCA, ou no máximo, um juro fixo de 4%, que é o que o BNDES faz para a empresa privada. No máximo. Porque no nosso entendimento, o mesmo princípio constitucional que é aplicado, que proíbe cobrar tributos um dos outros entes federados, deveria ser aplicado para não cobrar ônus financeiro. É o mesmo princípio. Eu pergunto para vocês, tem jeito de vocês morarem aqui em Porto Alegre e não morarem no estado do Rio Grande do Sul e não morarem no Brasil? É possível isso? Isso é indissociável. Nós somos uma república federativa indissociável, como está no artigo 1º da Constituição Federal. Então, quando se cobra, é isso que rege o princípio de não se cobrar tributo uns dos outros. Por quê? Se o Estado cobra do município ou União, quem tá sendo onerado no fim das contas? O cidadão pagando para ele mesmo. Isso é um absurdo. Esse mesmo princípio deveria reger as questões de cobrar ônus financeiro nesses refinanciamentos. O Brasil tem que ser visto como uma coisa só. E por que houve esse empréstimo desse jeito? Nós mostramos aí a gênese, o sistema da dívida, não é? É porque a dívida não foi feita para aportar recurso, a dívida foi feita para sugar recurso, dentro desse marco do capitalismo financeirizado que nós vivemos, né? Então a nossa proposta seria ou não cobrar ônus financeiro algum, ou se tiver que cobrar no máximo a melhor taxa que o BNDES faz para a empresa privada. Porque se um banco público federal tem condição de emprestar para a empresa privada nesse patamar, por que tem que sacrificar o próprio povo, o próprio Estado, que é parte do Estado? Só tem lógica, você só consegue responder essa pergunta, você falar assim, porque ele tem que obedecer ao sistema da dívida. Eu não sei outra resposta. Tá? Diante dessa questão da dívida estrangulando, o que fazer, Wagner? Eu responderia a sua pergunta da seguinte forma: tem 500 anos que o Brasil sangra suas riquezas e sacrifica quem mora aqui. 500 anos. Isso só vai mudar quando a gente resolver parar e falar chega. Chega, a gente tem que aplicar políticas condizentes com o nosso país. Nós temos que olhar para o Brasil, nós temos que acreditar na competência dos brasileiros de decidir as suas políticas, parar de ajoelhar para quem não merece o nosso respeito. Eu estava em Brasília essa semana com o pessoal da Unali, inclusive os parlamentares aqui do Rio Grande do Sul estavam lá, visitando os senadores, e eles diziam da dificuldade de aprovar o PL 99. Sabe por quê? Porque a Standard & Poor's está aí avaliando o Brasil e vai emitir um relatório. Ora, exato, até o governo dos Estados Unidos já processou a Standard & Poor's. Ela está cheia de processos judiciais, acusada de fraudes, de avaliações equivocadas, de erros que provocaram danos e até falência de empresas dignas. E chega aqui e bota o governo de joelho. Até quando, hein? Já tem 500 anos que nós estamos assim. 500. E vamos continuar. Até quando aceitarmos, né? Não tem lógica para isso. Não tem. Na minha opinião, basta, né? É por isso que eu estou aqui. Eu sou uma auditora da Receita Federal aposentada, né? E não consigo ficar
quieta, calada, eu acho que eu já teria morrido. Né? Então tem que lutar. Isso é cidadania. E nós temos que incluir a cidadania na nossa vida. Se todo mundo incluir, viu, Dália? Se todo mundo incluir a cidadania, a gente muda esse país a partir de agora. E muita gente já está fazendo isso. Viu? São muitas iniciativas, como a que você mencionou das mulheres. Eu tenho conhecido muitos projetos maravilhosos, mas infelizmente, realmente, eles não têm a visibilidade que deveriam ter, né? A gente usa, a gente tá aí, ainda está aí a nossa última tela? Isso, a gente está usando a mídia social. Exatamente, viu? O Renato trouxe aqui uma informação, eu não conheço esse projeto, eu não costumo ler muitas as recomendações lá dos... Muito interessante. Isso. Bom, eu posso ler, mas de cara eu já... eu vejo que o Fundo Monetário busca sempre uma maneira de pagar a dívida, nunca questionar, né? Como se a dívida fosse algo muito sagrado. E o que a gente tem percebido nas auditorias cidadãs é que não resiste a uma olhadinha, tá? Não, mas o FMI tem trabalhos muito interessantes. Tem um outro que a gente até divulgou, que o FMI pesquisou os países que deixaram de pagar dívidas. E foram os países que mais se desenvolveram. Foram aqueles que deixaram de pagar dívidas, o que de certa forma prova o papel da dívida, né? Em diversos países. E aí eu chego na questão da Vitória, né? Muito importante, Vitória, ver uma jornalista jovem como você, não é, querendo fazer um bom trabalho. Eu tenho certeza que você fez um bom curso e que você quer se realizar como jornalista, né? Nós estamos à sua disposição e esperamos, sinceramente, que a sua matéria consiga ser publicada e não seja barrada pelos editores financiados pelo sistema. Porque já aconteceu de outros jornalistas idealistas como você fazerem uma bela matéria, e como eles eram iniciantes, eles nos mandavam a matéria para dar uma lida, para dar alguma ilustrada com algum gráfico, alguma coisa, e depois nos ligavam quase chorando: olha, o editor não aprovou. Então agora vamos como nós estamos vivendo tempos de mudanças, vamos acreditar, e nós estamos à sua inteira disposição para que você faça a sua reportagem e que tenha muito sucesso na publicação, viu? E aí a gente divulga através da nossa página também. Bom, é isso. A questão da Lei Candir, eu tinha saltado aqui, ela tem até um trechinho nesse caderno de estudos, que está aqui, que a gente menciona. Uma das distorções desse modelo é a Lei Candir, né? Desde que ela foi editada, né? Ela é uma lei que está dentro das recomendações do fundo. As recomendações de fundo de ter liberdade de capitais, de incentivar a exportação. Por que incentivar a exportação? Por que a exportação tem que ter isenção tributária e nós aqui, brasileiros, pagarmos tributos altíssimos sobre tudo? Por que o produto exportado, o motorista que nos levou e nos trouxe de Rio Grande, já trabalhou em uma dessas empresas aqui de carne, de processamento de carne, de fazer presunto? Então ele nos disse que muitos defumados são feitos de uma forma altamente tóxica, mas tem um tipo defumado que é feito
num processo lá, que é uma câmara, não sei quantos metros abaixo da terra, num processo bem abafado mesmo, que é um defumado de excelente qualidade. Esse nós brasileiros não conhecemos. Ele é 100% exportado. Isso dito por um ex-empregado de uma dessas indústrias. Então, por quê? Por que isso acontece? Faz parte do entreguismo. E esse entreguismo está todo lá, passo a passo, nas cartas do Fundo Monetário. E a Lei Candir tem também essa questão aí de incentivar a exportação a qualquer custo, né? Sangrando as finanças do Estado para obter aí dólares, né? Dólares emitidos sem lastro e tudo mais. Bom, claro, os grandes bancos norte-americanos, né, que comandam o FED. O FED é 100% privado, né? Poucas pessoas também sabem disso. O Banco Central Americano, o FED, é 100% privado. O presidente dele é nomeado para dar um ar de banco público, mas ele é 100% privado, comandado pelos maiores bancos privados americanos, e eles é que têm a prerrogativa de emitir o dólar. O único presidente que tentou mudar isso foi o Kennedy. Baixou um decreto transferindo a atribuição de emitir o dólar para o Tesouro norte-americano. E todo mundo sabe como é que o Kennedy morreu, né? O seu sucessor imediatamente revogou o decreto, né? Bom, esse mundo financeiro é muito brabo, né? Nós temos que discutir e colocar o ser humano, né, acima o interesse pela vida digna para todos, acima dos interesses financeiros, né? E raciocinar melhor essas políticas públicas que não estão dando certo em lugar nenhum, né? Onde é que o capitalismo está dando certo? Nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Um modelo econômico colocando em risco o próprio planeta. O que os cientistas estão dizendo desse modelo vigente no mundo inteiro? Que se continuar do jeito que está, daqui a pouco a água toda está contaminada. E daí? E o que vai adiantar ter dinheiro? Uma pilha de dinheiro, né? Então nós temos que ter responsabilidade. A nossa geração que está habitando o planeta nesse momento tem que ter responsabilidade, né? E analisar essas políticas com seriedade, porque agora até o planeta está em risco, né? Não são somente a vida das pessoas, como se não bastasse, né? Quantos milhões de pessoas morrem por dia, né, em decorrência dessas políticas econômicas equivocadas? Como se não bastasse, agora até o planeta está em risco. Então acho que está na hora de rever tudo isso e buscar as alternativas que existem, estão aí à nossa disposição, e nós temos que exigir das pessoas que estão indo para a política. Esse ano é ano eleitoral, né? Que muita gente boa que eu estou vendo aqui, que saia candidata, né, Berna? A Berna vai ser uma candidata aí, ó. Que muita gente boa saia candidata mesmo e se coloque, ocupe espaço, e vamos mudar, né? Porque é possível, necessário e urgente, né? Muito obrigada, gente. Passar a palavra para o Amaury Perusso, que ao meu lado também fazer uma saudação pessoal. Boa noite a todos. Eu queria começar fazendo um registro. Hoje, enquanto estávamos lá na Rádio Guaíba, estava presente lá o neto do Jango e lembrava o Juremir Martins, o Juremir Machado, perdão, que o dia de hoje, há 50 anos atrás, era o grande comício, né? Grande comício feito por Jango, na Central do Brasil, onde se defendia as reformas de base que o Brasil ainda tanto precisa, né? Reforma agrária, reforma urbana. E uma das coisas que nos chama a atenção é que o Jango havia assinado a lei do controle da remessa de lucros. Foi um dos primeiros atos que a ditadura fez desconstituir, foi exatamente autorizar, voltar a autorizar
o descontrole absoluto na remessa de lucros, que hoje continua pressionando nossa balança de pagamentos e nossas contas externas e nos colocando em grave constrangimento diante da política econômica geral. Então, esse é um dia, acho que a gente tem que sempre trabalhar com a história. A história é uma ciência revolucionária, ela é libertária quando a gente compreende a força dos seres humanos. Eu sou daqueles que acredito que os sonhos dos homens e das mulheres, eles não podem ser suprimidos. Eles podem ser adiados por algum tempo, mas eles sempre retornam com força dentro de um novo ciclo de levante da sociedade. E eu pedi aqui para fazer uma breve intervenção, porque, de alguma maneira, em nome daqui do núcleo da Auditoria Cidadã do Rio Grande do Sul e em nome das pessoas que estão aqui, queria reservar uma homenagem especial ao trabalho que a Maria Lúcia Fattorelli vem fazendo em todo o Brasil. Quando a gente olha para essa mulher com uma aparência física frágil, né, feminina, a gente não enxerga de imediato a força e a fé que movem essa pessoa e que fazem dela uma lutadora incansável e, por vezes, inigualável, mesmo com todos os nossos esforços e a nossa determinação de poder contribuir com essa tarefa que ela vem cumprindo. E isso que ela já resgatou aqui, a organização da Auditoria Cidadã é um ato voluntário, é um ato de doação. Nós todos cuidamos das nossas coisas no dia a dia, presidimos entidades, tocamos atividades da nossa vida, fazemos o nosso trabalho e nos doamos nesta causa porque entendemos que esta é uma causa justa, que é mais do que tudo, é a causa do povo do Brasil. Este é o sentido que nós queremos dar a esse encontro de hoje. Penso que o nosso trabalho vem crescendo, a consciência da sociedade vem ganhando corpo, e nós podemos apresentar ainda grandes contribuições. Para isso, renovo aqui o chamamento já feito pela Maria Lúcia de que as pessoas se incluam dentro das atividades do núcleo, que elas se sintam integrantes desse papel. Nós precisamos de mais forças, mais braços, mais consciência para cumprir essa grande tarefa de libertação. Quando nós discutimos a dívida, como vocês perceberam, a gente discute toda a política econômica, toda a política fiscal do Estado e toda a perspectiva de construção de uma nação e de um país diferente desse que nós temos aqui. Eu afirmo sempre nas minhas conversas, às vezes a Maria Lúcia diz assim, me substitui aí, Mauri, vê se tu fala em nome da auditoria, porque eu não posso ir e tal. E eu faço um esforço para traduzir todo o trabalho que a gente vem trazendo e costumo dizer para as pessoas que se nós libertarmos o Brasil, alocarmos todo o potencial produtivo deste país a serviço da construção de bens e de defesa da vida, em 20 anos nós olharemos para trás e diremos com toda a segurança, eu não vivia naquele país com aquele grau de iniquidade. Esta é a capacidade de transformação. E quando eu afirmo isso, eu não faço isso gratuitamente. Eu olho para a história da humanidade, eu olho lá para a China, que em 49 fez uma revolução e que agora ponteia a economia do mundo. Não tem todos os problemas resolvidos, não, mas deu saltos de qualidade extraordinários. E saiu de uma base muito mais atrasada que a base brasileira. Portanto, nós podemos dar saltos de qualidade extraordinários na vida deste país. E isso é uma tarefa para todos nós. Então, este ano é um ano especial, já vou concluindo aqui para não fazer uma nova conferência. Esse é um ano especial, todos nós estamos esperando que aconteçam manifestações públicas, inclusive de denúncias durante a Copa do Mundo,
E eu quero dizer a vocês que nós precisamos sair às ruas e mostrar aquela pizza que a gente vem trabalhando aí, porque ela fala por si só para as pessoas, né? E podemos trabalhar com as pessoas a denúncia do que é o nível de transferência de recursos que estão sendo feitas. Para encerrar, eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Nas manifestações do ano passado, a gente andava na rua, o Ricardo não está mais aqui, o Ricardo Freitas, ele carregava esse banner pendurado, então as pessoas faziam fotografia com ele e tal. Nós apelidamos ele do Homem Dívida, né? Que ele andava na rua com isso. E a gente ia distribuindo material e tal, e aí estávamos numa conversa com jovens que pulavam, né? Eles ficavam pulando na rua e desafiando a gente para acompanhá-los, já não temos idade para tanto, eles diziam assim, quem não pula quer a Copa, quem não pula quer a Copa. E faziam a denúncia da Copa. Aí nós estávamos num grupo de jovens lá, e eu estava distribuindo o nosso material, e dizendo a eles o seguinte, está bem, acho que a gente tem que fazer a denúncia da Copa, é justo mesmo, esse é um processo equivocado de alocar recursos públicos nisso, sem alocar para educação, saúde, se estão certos e tal, mas vamos dar uma olhada aqui enquanto a gente pagou da dívida, né? E aí eu mostrei, olha, nós pagamos mais de 700 bilhões em 2012, que era o orçamento fechado lá. Aí uma menina pegou um panfleto, uma menina de uns 15 anos, e olhou para mim assim, bem séria, e disse assim, você está mentindo, né, tio? Eu falei, não, infelizmente não estou. Esta é a dimensão da denúncia que nós estamos fazendo, né? O que nós pagamos de juros, o que o país gastou em despesas com juros e amortização da dívida em 2012, dava para construir 600 ou mais de 600 estádios do Maracanã. Esse é o tamanho do problema que nós estamos vivendo. Então, durante as manifestações desse ano, ou em qualquer ambiente que nós pudermos atuar, nós precisamos levar as ideias que nós estamos trabalhando aqui e dizer com segurança e sem medo de que é possível ter um outro caminho, que é possível a gente alocar os recursos do povo no desenvolvimento da vida e não na morte e na esterilização dos sonhos e das energias da nossa nação. Obrigado, muito obrigado, Maria Lúcia, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo e que isso seja a nossa homenagem e o nosso agradecimento pela tua presença aqui hoje. Eu é que preciso agradecer, viu, pela oportunidade que essa luta tem dado. Eu nunca estive tão feliz na minha vida, viu, por esse trabalho voluntário, por essa doação. Hoje ainda falei com a Márcia, querida, que deve estar por aí. Falei com ela, engraçado, as pessoas falam, né, Márcia? Falei contigo. Mas você fica aí fazendo esse trabalho voluntário, você não ganha nada? Eu falei assim, eu ganho. Eu ganho o que o dinheiro não compra. E isso só quem tem experiência de fazer um trabalho voluntário desse sabe o valor. É o verdadeiro valor, é um valor que dinheiro nenhum paga. Então eu é que tenho que agradecer a vocês pela oportunidade que essa luta tem dado e pela participação, pelo apoio, pela contribuição que vocês já dão. Muito obrigada, gente. Bem, pessoal, queria para encerrar agradecer a presença de todos a esse debate, mas em particular, obviamente, agradecer mais uma vez a presença da Maria Lúcia aqui conosco, né? Já esteve presente em outras oportunidades recentemente, inclusive na campanha, no lançamento da campanha dos federais, né? Berna, Rui, lá na Faculdade de Economia da URGS, instrumentalizando, no momento que a gente está discutindo maior investimento em serviços públicos essenciais, as razões principais pelos quais esses investimentos são cada vez menores, né? E agradecer não só pela oportunidade da gente estar realizando esse debate aqui nesse local, mas também pela oportunidade de estar lutando ao lado dela, de outros companheiros que já estão, inclusive, há mais tempo no núcleo do Rio Grande do Sul da Auditoria Cidadã, porque realmente, né, só quem esteve ao lado e vê a disposição que a Maria Lúcia, agarre a disposição com que ela trava essa luta árdua, né, e tenta passar e instrumentalizar os demais com um debate tão importante, porque se enfrenta realmente um bloqueio da grande mídia, dos partidos da velha política, e por isso também a importância da presença da Vitória aqui, né, jornalista, para divulgar essa pauta. Mas que nós possamos, né, fazer crescer essa luta, sobretudo nesse momento em que tem-se um avanço de consciência tão grande no Brasil,
né, ainda ontem com diversos jovens estudantes presentes lá em Rio Grande, né, debatendo sobre esse assunto, e que possamos levar à frente, né, entender as razões pelas quais nós temos uma dívida tão grande que não é paga, que é a dívida social, em detrimento desse esquema de transferência de recursos justamente para a parcela mais rica da população, né. Nós somos a 7ª maior economia do mundo e os penúltimos, por exemplo, no ranking da educação, com uma saúde precarizada e com os direitos humanos da forma como a gente está vendo no Brasil. Então, muito obrigado a todos e que nós possamos, né, fazer crescer essa luta e avançar no debate na luta pela auditoria da dívida. Muito obrigado.